Te peguei. Fala, meu amigo. Fala, minha amiga. Muito prazer, professor Felipe Fazolino na área. Para quem não me conhece, sou o professor oficial de História do Plano de História, que inclusive também está no Instagram, então tu pode se inscrever se tu curtir essa aula, beleza? Hoje eu vim te trazer um assunto específico do Segundo Reinado, a política. Assunto importantíssimo porque as características políticas do Segundo Reinado costumam ser cobrados em tudo. Vestibular, concurso militar, o caramba quatro. Até se tu estiver revisando para a escola, estiver revisando para concurso público. Gente, essas ideias aqui que eu separei para vocês sobre política no Segundo Reinado são fundamentais e a partir desta revisão você vai conseguir dominar esse assunto. Tranquilo? Essa nossa história aqui, ela basicamente está desde o início do Segundo Reinado, que foi em 1840, a partir do golpe da maioridade, aquele que fez com que Dom Pedro II, com apenas 15 aninhos, assumisse a majestade, a coroa brasileira. Este golpe foi orquestrado pelos liberais. Liberais e conservadores são dois dos partidos políticos. Nem era partido político, assim, igual os atuais. Eram mais grupos que compartilhavam de ideias semelhantes, tá? Liberais e conservadores eram os dois partidos políticos que haviam se organizados desde o período regencial, mas que agora tem esta nomenclatura, liberais e conservadores. Então, esta dualidade política é uma coisa fundamental para tu guardar no teu coração, porque na cabeça tu costuma esquecer. Então, liberais e conservadores, partidos políticos. Liberais em 1840, fora do poder, começam a esboçar um golpe. Este golpe iria fazer com que Dom Pedro II, com 15 anos, assumisse o trono oficialmente. Este é o golpe da maioridade. Os liberais não fizeram isso de graça. Não existe almoço grátis. Nada é à toa. Os liberais, eles fizeram essa tramóia para antecipar a maioridade de Dom Pedro, basicamente porque eles queriam se tornar uns apaniguados do Pedrinho. Não sabe o que é apaniguado? Pausa esse vídeo, vai no Google, volta aqui que tu vai entender. Tu tá na internet, né? Os liberais queriam favores, tá? E de fato, assim que Dom Pedro assume o reinado, o ministério, para quem não sabe, junto com o presidente do Conselho de Estado e o próprio imperador, fazem parte do Poder Executivo, beleza? O ministério, inclusive, foi feito por liberais, sendo que a Câmara dos Deputados, que é o poder legislativo, era feito por conservadores. Estava tendo essa tretinha. E os liberais, inclusive, esse Ministério de Liberais no início do governo de Dom Pedro II é chamado de o Ministério dos Irmãos, por causa da presença dos irmãos Cavalcante, os irmãos Andradas. História do Brasil tem uns negocinhos desses que é legal, especialmente se tu estiver estudando para concurso militar, é legal tu saber os nomes, tá? Então esse Ministério dos Irmãos, que era feito por liberais ainda nos primeiros meses do governo de Pedrinho, ele pressionou para o fechamento da Câmara dos Deputados que estava nas mãos dos conservadores. Inclusive, esse negócio de Dom Pedro utilizar de seu poder moderador, exclusivo dele, manda em tudo, para fechar o Congresso, a Câmara dos Deputados, isso vai ser algo comum até o final do seu império, tá bom? Então, os liberais pressionam Dom Pedro para fechar a Câmara dos Deputados, que era feita de conservadores. O que acontece? Novas eleições. Essas eleições aí vão ser sinistras, vão ser pauleiras. Essas eleições vão se chamar as eleições do cacete. Porque especialmente os liberais, eles vão começar a contratar grupos para espancar partidários dos conservadores, para fazer pressão, para ir nos locais de votação e começar... Ah, tu já sabe quem tu vai votar, né? Já sabem quem tu vai votar, não é? Acho bom. Sabe? Foi toda uma pressão, inclusive, em várias províncias houve muita violência, muito especialmente por parte dos liberais. Consequência, a Câmara dos Deputados vai ser feita por liberais. Olha que maravilha, mas
Dom Pedro II, antes de começar os trabalhos dessa Câmara, de novo fecha a Câmara dos Deputados e demite o gabinete dos liberais, o Ministério dos Liberais. Tá confuso? Volta para ver isso aqui, porque isso é um vai e volta danado, tá? Ao fazer isso, Dom Pedro II começa a fechar agora com os conservadores. Tranquilo? Então, esses primeiros eventos, eles são eventos que vão marcar disputas entre liberais e conservadores. Tanto que os liberais eles vão se sentir muito incomodados, especialmente os liberais do Sudeste. Sudeste, nessa época, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, já era a principal região econômica do Brasil. E as elites, muitos liberais dessas províncias, elas prezavam por mais autonomia a essas províncias, tá? Inclusive, essa uma das diferenças entre liberais e conservadores. Apesar de serem farinha do mesmo saco, liberais e conservadores prezavam por coisas diferentes, como liberais, mais autonomia para as províncias, conservadores, mais centralização do poder nas mãos do rei, lá na capital, no Rio de Janeiro. Tranquilo? Até onde eu fui foi? Então, dentro desse contexto todo, a gente precisa relembrar que os anos de 1841 e 1842 e um pouquinho mais para frente foram feitos de manifestações de liberais, revoltas, em Minas, em São Paulo e a mais famosa, de liberais radicais, em Pernambuco, e foi a Revolução Praieira. É inclusive a partir dessas revoltas, especialmente de Minas, que aconteceu na cidade de Santa Luzia, que os liberais ganham o apelido de Luzias. Ah, professor, os conservadores também têm apelidos? Tem, sim, tem. Saquaremas, porque muitos de seus principais partidários eles eram proprietários de terra da região do município de Saquarema. Tu não conhece Saquarema? Saquarema fica no Rio de Janeiro, região dos Lagos, beira da praia. Pô, lugar maneiro, galera lá, maneiro. Então, essa treta tá acontecendo, tá? Agora, apesar desta treta, esta disputa entre liberais e conservadores, não há exatamente uma crise política, porque Dom Pedro está mantendo as coisas sob controle com uma espécie de revezamento. Dom Pedro era um equilibrista político. Este equilíbrio político que ele vai fazer, inclusive, vai garantir uma estabilidade política que vai fazer inveja para a atualidade no Brasil. Esta estabilidade política foi proporcionada, claro, pelo desenvolvimento econômico, a produção de café, mas pela intervenção do Dom Pedro, mantendo em equilíbrio os interesses dos dois partidos políticos. Até onde eu fui foi? Se não foi, volta esse vídeo, porque eu vou começar aqui agora. Agora, professor, como assim eles são farinha do mesmo saco? São dois partidos, um é liberal, o outro conservador. Sim. O moço, Holanda Cavalcante, um daqueles que fizeram parte do gabinete dos irmãos, ele falou uma frase interessante, que é: não há nada mais Saquarema do que um Luzia no poder. Ou seja, não há nada mais liberal do que um conservador no poder. Ou não há nada mais conservador do que um liberal no poder. Isso significa que, apesar da diferença de nomes e apesar da ideia de descentralização do poder e centralização do poder, havia muitas semelhanças. Eles fazem parte de uma elite. E esta elite tinha interesses econômicos e interesses em manter seus privilégios econômicos, tá? Então, por isso que eles são farinha do mesmo saco. Eles estão jogando para si e não para uma população. Até porque essa política, a política do século XIX, era para ricos, é a elite. Tanto que para você se candidatar para senador, você precisa ter uma renda anual de R$800 mil. E para tu se candidatar a deputado, você precisa de uma renda anual de R$400 mil. E quem é que pode votar? Entende? Também quem tem uma renda anual de pelo menos R$100 mil. Então, o povão, que é a maioria, tá fora da política. Essa é uma política elitista. A política da monarquia brasileira foi elitista, buscava se espelhar na nobreza europeia, cheio de favores, cheio de privilégios, concentração de poder. Então é isto que desenha a política brasileira. Sendo que
Por volta de 1847, em 1848, o Brasil ele se inspira na Inglaterra. Ele se inspira ao criar o Parlamento Brasileiro. Esse parlamento, ao se inspirar nos ingleses, a ideia era, bom, vamos ter um primeiro-ministro, tá? Esse primeiro-ministro, ele vai ser escolhido pelos deputados do parlamento, e esses deputados do parlamento vão ser escolhidos pela população. Ou seja, a escolha dos políticos vem de baixo da população para cima. Aqui é o contrário. A gente se espelhou, literalmente. O espelho mostra o contrário. E o parlamentarismo às avessas era mais ou menos isso, mas tudo controlado pelo rei, de cima para baixo. As eleições aconteciam? Aconteciam, mas eram eleições com marcas de fraude, com marcas de controle de liberais e conservadores, apesar de suas disputas. Tranquilo? Então, parlamentarismo às avessas é outra característica fundamental para você guardar no teu coração. E, inclusive, é legal a gente perceber que este revezamento no poder na primeira década, conservadores, liberais, conservadores, acabou chegando um momento, em 1953, por causa do Marquês do Paraná, acabou chegando num momento onde houve uma conciliação. Fez parte do ministério, fez parte da política como um todo, não mais um ou outro, os dois. E esta conciliação foi até a década de 1870. 1870, quando o grande Zacarias se demite, porque Dom Pedro II nomeou um ultraconservador, Caxias, para chefiar as tropas na Guerra do Paraguai. O maluco foi e se demitiu. Tá? A partir dali, liberais e conservadores rompem. E é interessante a gente perceber, já falando sobre essas últimas décadas do Império, que acaba em 1889, não esquece, é justamente pensar sobre o Partido Republicano. O movimento republicano ele é bastante heterogêneo comparado a esta realidade aqui. Mas parte dos republicanos saíram deste grupo dos liberais. O movimento republicano ele se sentiu bastante inspirado, especialmente com participação do Exército. O movimento republicano também, como alguns começaram a desenvolver as práticas do abolicionismo. Então, nos últimos anos do Império, a política também mudou. Os primeiros 20 anos de Império foram de tranquilidade. De Império não, de Segundo Reinado. Foram de certa tranquilidade. Os últimos 20 anos foram o oposto desta tranquilidade. Mas, só para a gente fechar, é legal a gente entender o processo que leva Dom Pedro II ao poder. É legal percebermos a divisão do poder entre eles e o equilíbrio de Dom Pedro sob seus interesses. É legal a gente entender as origens de cada um, as ideias de cada um e saber que tem muito mais semelhança do que diferenças. Tranquilão? Era essa mensagem que eu queria passar para tu, cara. Tô até suando de emoção em estar aqui dando essa aula para você. Espero que você volte na próxima aula, espero que você assista todas as aulas que forem úteis para você. E se para você agora não é útil, cara, gostou dessa aula, tu vai fazer um favor pro plano de história, para mim e para a pessoa que você compartilhar esta ou outra aula para revisar. Fico muito feliz de ter Fico muito feliz de ter visto você aqui até esse momento. Um beijo no coração, valeu pelo apoio, fui!